Então, o exercício 48 pede para a gente fazer o gráfico dessa função h de t igual ao módulo de t mais o módulo de t mais 1. Beleza, só que antes da gente fazer o gráfico, vamos entender mais ou menos o que significa essa função, e para isso é bom lembrar o que significa o módulo, né? Então, o módulo de um número nada mais é do que a distância do número até o zero. Ou seja, vamos escrever aqui a lápis. Se eu tenho que o módulo de um número é igual a 2, por exemplo, o que isso significa? Que a distância do x até o zero é 2. Então, primeira coisa que a gente pensa, se o zero está aqui, e a distância de x até o zero é 2, o x poderia ser o próprio 2, né? Então, aqui tem o 2, a distância daqui até aqui é 2. O tamanho desse segmentinho é 2. Só que existe um outro número que também satisfaz isso, né? Por exemplo não, né? De fato, o x poderia estar aqui. Porque daqui até aqui também tem tamanho 2. Ou seja, esse x, ele tanto pode ser o 2, ou o x pode ser o menos 2. O que isso significa? O módulo de t, então, é igual a t se o t é maior ou igual que zero, e ele vale menos t se o t é menor ou igual que zero. Ok? Porque então aqui, ó, se o nosso t é 2, esse tamanho é 2. Mas se o nosso t fosse menos 2, esse tamanho aqui não é negativo, né? A gente tá falando de distância, então daria o próprio 2. Então, aqui, essa primeira parte dá isso. E agora vamos fazer a mesma coisa aqui para a segunda parte. O módulo de t mais 1 é igual a t mais 1 se t mais 1 é maior ou igual que zero, e é menos t mais 1 se o t mais 1 é menor ou igual que zero. A gente pode reescrever essa parte. Isso aqui é equivalente a t mais 1 se t é maior ou igual que menos 1 e menos t menos 1 se o t é menor ou igual que menos 1. Ok, então a gente já tem essas duas informações. Então, aqui, como que ficaria o gráfico dessa primeira parte? Aqui a gente tem a equação reduzida da reta, onde o nosso b, né, é zero. A equação reduzida da reta que eu tô falando é essa daqui. Y igual a x mais b. Ok? Então, aqui a gente tá pensando y é igual a t, né? Então, o a é 1 e o b é 0. Então, isso aqui é uma reta, coeficiente angular positivo, e que para t igual a 0, ele passa no 0. Ou seja, para t maior ou igual que 0, eu vou ficar com essa retinha. E aqui, para t menor ou igual que 0, de novo a gente tem uma reta com coeficiente angular negativo. Então, é uma reta assim. Essas retas continuam, né? Aquela continua aqui e essa daqui continua para cá. Só que assim,
essa reta só para t maior ou igual que zero. Então, essa parte aqui, né, esse pedacinho, a gente não tá interessado, da mesma forma com esse pedacinho de cá, porque aqui só vale para t negativo, né? Então, esse pedacinho aqui, a gente ignora. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Então, como que fica o gráfico desse? Aqui tá mais fácil de ver, né? Aqui, de novo, a gente tem a equação reduzida da reta. E quando t é zero, onde que passa essa reta? Então, aqui, né, para t igual a zero, essa reta aqui passa no 1. Então, é uma reta que passa aqui. E onde é que isso aqui dá zero? Então, aqui, t mais 1 é igual a zero, se t é igual a menos 1. Então, quando t for menos 1, essa expressão dá zero. Ou seja, essas aqui são as raízes. Essa aqui é a raiz dessa expressão. Então, aqui a gente tem que para t maior ou igual que menos 1, t daqui para cá, isso vai dar essa retinha aqui, que passa no menos 1 e aqui no 1. E para t menor ou igual que menos 1, a gente vai ter essa mesma reta, né? Rebatida para cá, ou seja, é uma retinha assim. De novo, por que que a reta é assim? Onde é que isso aqui dá zero? Qual que é a raiz? Menos t menos 1 é igual a zero, se t é igual a menos 1. Então, ela passa nesse ponto. E quando o t é zero, ou seja, nesse ponto aqui, para t igual a zero, menos t menos 1 dá... Coloca zero aqui, vai ficar menos 1. Então, ela passa aqui no menos 1. Então, é uma reta que passa nesse ponto e nesse ponto. Aí, a gente só expande ela, né? Só que aqui, eu tô olhando, essa parte aqui é pra t maior ou igual que menos 1. Então, a gente joga fora esse pedaço, porque a gente só tá interessado no que ficar pra cá do gráfico. Então, a gente tem esses dois gráficos. Ok, então a gente já sabe fazer os gráficos separados, só que o que a gente tá precisando é o gráfico da H, né? Esses aqui não são interessantes para esse exercício, a gente fez aqui só por completude mesmo. Então, vamos lá. Vou fazer um esqueminha aqui só para ficar claro o que a gente tem. Então, aqui, vamos colocar o zero. E aqui, o que que eu tenho? Que o módulo de t, aqui eu tô olhando para t maior que zero. Então, aqui eu tô olhando t. Então, aqui a gente tem que ele vai valer o próprio t, né? Pelo que tá falando aqui. E para t menor que zero, o módulo de t é igual a menos t. Então, nessa parte toda aqui, o módulo de t é igual a menos t. Já para essa, o que que acontece? Aqui, o divisor de águas é o menos 1. Então, para t maior ou igual que menos 1, nessa região toda, eu tenho que o módulo de t mais 1 é igual ao t mais 1. E para t menor ou igual que menos 1, que é essa parte aqui, o módulo de t mais 1 é igual a menos t menos 1. Ok. Então, se eu colocar o menos 1 aqui, o zero aqui, vamos dividir, né? Esse esqueminha desse jeito aqui.
Para t maior que zero, eu tenho que o módulo de t é igual a t, porque tá bem aqui. O módulo de t mais 1 é igual a t mais 1. Para t menor que menos 1, eu tenho que o módulo de t é igual a menos t e o módulo de t mais 1 é igual a menos t menos 1, que tá aqui. E o que está acontecendo aqui no meio? O módulo de t. Aqui eu tô com um número menor que zero. Então, menor que zero, o módulo de t vale menos t. Como t é maior que menos 1, eu tenho que o módulo de t mais 1, na verdade, né? Tá nessa parte. É t mais 1. E o t é menor que zero, então o módulo de t dá menos t. Ok. Tá. Então, a gente já pode fazer o gráfico. Porque aqui, ó, só escrevendo o que isso significa, é que para t maior que zero, o que tem aqui? O h de t, que é igual ao módulo de t mais módulo de t mais 1. Se é maior que zero, eu tô olhando isso aqui, então é só somar isso com isso. Vai ficar t mais t mais 1, que é 2t mais 1. Para t menor que menos 1, eu tô aqui agora. O h de t, que é igual ao módulo de t mais o módulo de t mais 1, vai ser o quê? Quanto que vale o módulo de t nessa parte? Vale menos t. E aqui, vale menos t menos 1. Então, deu menos 2t menos 1. E para o t entre menos 1 e 0, então, vou colocar menos 1, menor que t, menor que 0. Eu vou ter que o h de t é igual ao módulo de t mais módulo de t mais 1. E aqui nesse intervalinho, o que está acontecendo? O módulo de t vale menos t e o módulo de t mais 1 vale t mais 1. Então, o t aqui cortou, né? E ficou só 1. Vamos olhar o que está acontecendo com t igual a menos 1 e t igual a 0, só para ver se a emenda vai dar tudo bem, né? Para t igual a 0, quanto que vale o h de t? Vai ficar o módulo de 0 mais o módulo de 0 mais 1, que é igual a 1. E para t igual a menos 1, o h de t é igual ao módulo de menos 1 mais o módulo de menos 1 mais 1, que aqui vai dar 0. Então, aqui deu 1. Ou seja, na emenda não vai ter problema, né? Vamos desenhar aqui. Então, como vai ficar o nosso gráfico? Aqui tá o 0. Aqui tá o menos 1. O que acontece para t daqui para cá, né? T maior que 0. Eu vou ter aqui uma reta, 2t mais 1. O que acontece com essa reta? Vamos lá. Para t igual a 0, aqui, onde é que essa reta passa? No 1, né? Porque se t é 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, ela passa aqui, né? No 1. E onde é que isso aqui dá 0? Só escrever aqui. 2t mais 1 igual a 0, se t é igual a menos 1 sobre 2. Então, para t igual a menos meio, isso aqui dá 0, né? O nosso y aqui, né? O h de t. Vamos pensar aqui, h de t igual a y. Então, isso aqui deu 0. Certo?
Então, para essa primeira parte, a gente tem a reta que passa por esses dois pontos. Então, a gente desenha ela aqui, né? Esse pedaço eu fiz tracejado porque ela só vale essa reta, né? Nossa função h. Ela só vale essa reta para t maior que zero. E aqui, ó, o t é menor que zero. Então, esse pedacinho aqui a gente vai jogar fora. Tá. E, só para ter certeza, para t igual a zero, a gente já viu que a nossa h de t vale 1 mesmo. A gente já tem outro ponto também, né? Que é quando t é menos 1, a gente sabe que a nossa função dá 1. Então, o que acontece aqui entre menos 1 e 0? Para menos 1 e 0, a nossa h de t vale exatamente 1. Então, nosso gráfico faz assim. Tá, e para os nossos tzinhos menores que menos 1, daqui para trás? A gente tá com essa expressão aqui. Isso aqui nada mais é do que uma reta que no 0 passa no menos 1. No 0 ela tá aqui. E ela dá 0. Menos 2t menos 1 igual a 0. Se menos 1 igual a 2t. Então, t é igual a menos meio. Ou seja, é a reta que passa por esse ponto e por esse ponto. Então, esse pedaço aqui a gente vai jogar fora de novo, pelo mesmo argumento lá do outro. E aí, essa reta aqui. Então, aí, tá pronto o nosso gráfico, né? Se a gente quiser só redesenhar. Então, o gráfico da h de t. Ele faz isso aqui. Onde aqui é menos 1 e aqui é o 0. E esse aqui é o pontinho 1. E é isso. E que para t igual a 0, ele passa no 0. E o módulo de t mais 1 é igual a menos t menos 1. Não, tá errado isso. A nossa h de t, ela vale exatamente 1.